Muito boas tardes ao Brasil, muito boa noite a Lisboa, Portugal, enfim, outras cidades. Agradeço imenso o convite que me foi lançado, agradeço ao Dr. César Bargo, ao Coronel Elcio Secomandi e ao Sr. General Rui Moura. Esta apresentação que vou fazer esta noite sobre o piolho viajante. Antes de iniciar, gostaria de agradecer bastante o apoio que me foi dado pela doutora Isabel Cepeda, que está apresentada da Biblioteca Nacional de Portugal, que é uma das principais medievalistas portuguesas. Quero agradecer também à doutora Madalena Garcia, que foi ex-subdiretora do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, e ao Dr. Paulo Termoceiro, que é chefe de divisão Leitura e Depósito da Torre do Tombo, sem os quais este trabalho teria tido enfim, uma utilização de material completamente diferente. Este assunto que eu vou expor hoje resulta não de um trabalho pessoal meu como especialista em literatura portuguesa, que não sou, nem historiador, que também não sou. Sou jornalista, como acabei de saber, e toda a minha vida, em termos práticos, foi passada, eu não queria dizer mergulhado na questão do piolho viajante, mas é um tema com o qual eu tomei conhecimento quando era muito novo, muito pequeno, na altura em que vivi com os meus pais em Salamanca, onde os meus pais eram ambos professores na universidade local. E foi precisamente o meu pai que desenvolveu durante 3, 4 anos um grande trabalho de recolha do texto expurgado de incorreções, de falhas, de erros, de transcrições erróneas, e conseguiu fixar num conjunto de várias edições, desde 1821 a 1854, o texto final que hoje em dia é possível ler no Piolho Viajante. O que é que foi o Piolho Viajante? Antes de começar a desenvolver a apresentação que vos quero mostrar, convém explicar que foi das poucas obras que no início do século XIX conseguiu ser a obra mais lida em Portugal e no Brasil, de ambos os lados do Atlântico. Teve uma expressão muito grande no mercado brasileiro, essencialmente na altura em que houve uma transferência da corte de Portugal para o Brasil, em que Dom João VI e o resto da família real foi instalar-se no Rio de Janeiro, numa altura em que, supostamente, segundo os dados oficiais, o Rio de Janeiro passou de cerca de 50 mil para cerca de 100 mil habitantes, e foi precisamente no mercado do Rio que o livro O Piolho Viajante mais foi popularizado, sendo posteriormente difundido para o resto do Brasil, com especial incidência em Salvador, na Bahia, e no Recife, em Pernambuco. Mas passamos então à apresentação do livro para compreenderem melhor isto que acabei de explicar. Foi agora lançado precisamente uma edição comemorativa do 50º aniversário da edição que foi completada em novembro de 1973. Curiosamente, esta apresentação que está a ser feita na tertúlia Portugal-Brasil é também a 73ª. Há aqui uma coincidência do número 73. O livro atualmente que é lançado no mercado, agora este Natal, reproduz praticamente na íntegra a edição
de 73, e tem apenas um pós-fácio que foi escrito por mim, em que enquadra com detalhes aquilo que foi feito na altura, portanto, no final do ano de 73, e com conclusão da redação. O livro foi impresso pela editorial Estúdios Cor em novembro de 63, mas o processo de edição decorreu de janeiro desse ano até novembro, por questões que têm a ver com timings de gráfica. Na altura o tempo funcionava de outra forma e a tecnologia também, de maneira que o livro só sai quase no final do ano de 73. Este livro acaba por ser dividido em 4 tomos e tem 72 histórias satíricas que, no fundo, descrevem as principais profissões populares, os casos mais conhecidos na altura de problemas com empréstimos de dinheiro, questões financeiras, com golpes, roubos, situações, no fundo, de má res, mau contorno, que foram todas elas objeto da sátira de quem escreveu a obra. Sob o ponto de vista da história social, na altura, o professor Joaquim Veríssimo Serrão, que era responsável pela Fundação Calouste Gulbenkian em Paris, e um homem que teve um trabalho muito detalhado ao nível da produção da história de Portugal, tem muitos volumes escritos sobre a história de Portugal. O professor Joaquim Veríssimo Serrão seguia com muito interesse o trabalho que estava a ser desenvolvido na Universidade de Salamanca, por causa do recorte fino das situações sociais, da vida social da população lisboeta, e há muito poucos registros que tenham a qualidade e o detalhe de todas essas situações, como aquele que é apresentado na obra O Piolho Viajante. Esta obra, como é referido, é composta por 72 histórias. Cada história é narrada por um piolho que passa de cabeça em cabeça, que permanece nessas carapuças durante o tempo necessário para contar o enredo de cada um dos casos, e precisamente, foi agrupada em 4 tomos. Cada um dos tomos tem uma espécie de introito com considerações específicas de ordem, muitas delas até política, de enquadramento ideológico, tece considerações muito amplas sobre o Estado, a situação local na época, de como a sociedade estava a evoluir. Portanto, tem também uma leitura interessante que perpassa a questão das situações individuais identificadas em cada uma das histórias, e dá um enquadramento mais vasto. Inicialmente, esta história foi apresentada como vindo a ter 1001 carapuças, portanto, com um universo muito alargado, e repartindo-se pelos tomos que viessem a ser escritos. Acontece que quando começou a ser escrita não se previa que tivesse 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, não se sabia quantos tomos iriam ter. Em termos práticos, julgo que, devido à altura enfim, o seu autor faleceu, e as histórias deixaram de ter continuidade, por isso ficaram pelas 72 carapuças e pelos quatro tomos. A última carapuça, como referi, é a 72ª. Nós estamos na 73ª tertúlia, que no fundo dá continuidade e explica, enfim, aquilo que foi o passado e que pretende ser o momento atual e o futuro da vida do Piolho Viajante.
A quem serviu o piolho viajante? Isto é uma das questões mais interessantes que o livro suscita. Aventou-se a hipótese de haver uma rede livreira global associada à redação, à escrita do piolho viajante. Não se chegou a comprovar se efetivamente terá contribuído para identificar casos concretos que viriam a ser descritos em cada uma das carapuças. Agora, o que é certo é que essa rede livreira existiu, funcionou, e já vamos ver o impacto que teve, quer em Portugal, quer no Brasil. Também se aventou a hipótese da coroa austríaca e da Casa de Habsburgo estar ligada a interesses relacionados com o lançamento deste projeto. Já vamos perceber também porquê, no fundo, a viabilização, a autorização da sua publicação está, de certa forma, ligada umbilicalmente à Casa de Habsburgo. Finalmente, há a questão do enquadramento da independência do Brasil, que toda ela parece estar ligada a um processo que teve uma evolução gradual, mas que esteve muito relacionado com cada um dos participantes nessa tal rede livreira, que estavam associados tipógrafos e gráficos, quer em Portugal, quer no Brasil, no Rio de Janeiro, essencialmente em Pernambuco e na Bahia. Sendo que os livreiros da Bahia foram provavelmente os mais ativos nesta rede que refiro. A questão prévia, quem autorizou a publicação do Piolho Viajante, é uma questão muito interessante. Remete para um pastor luterano, Johann Wilhelm Christian Müller, que em português ficou João Guilherme Cristiano Müller, que se casou em Lisboa com uma senhora Ana Elizabeth Moller, que era a filha de um negociante muito conhecido da feitoria anseática na Bolsa de Lisboa. Este senhor, Henrique Moller, casou-se com uma Doroteia Rux, que foi filha de pessoas que vieram com o séquito da Dona Mariana da Áustria, esposa de Dom João V, e que foi rainha de Portugal. Portanto, há logo, desde o início da submissão do documento que foi escrito do Piolho Viajante à aprovação do censor, no caso o João Guilherme Cristiano Müller, há logo aqui uma ligação inegável com pessoas que estiveram ligadas à Casa de Habsburgo, que estiveram ligadas aos Áustria, que vieram para Portugal. Para além disso, confirmou-se mais tarde que o filho de João Guilherme Cristiano Müller tinha sido indicado e aceito como assessor régio de Dom Pedro I, o imperador do Brasil, a quem o imperador Dom Pedro I reconheceu então como marechal Daniel Pedro Müller, portanto filho de João Guilherme Cristiano Müller, reconheceu como governador das armas de Santa Catarina, no sul do Brasil. Portanto, a quem atribuiu um cargo de grande responsabilidade na gestão da realidade brasileira, não é? Portanto, este João Guilherme Cristiano Müller não só esteve ligado à Casa da Áustria, como o seu filho teve por parte de Dom Pedro, e obviamente julgo que da Imperatriz Leopoldina, todas as condições para aceder a um cargo de referência no Brasil. Para além disso, o João Guilherme Cristiano Müller foi promovido com uma gratificação anual de 100 mil réis, pagos aos quartéis, pelo tipo de trabalho que desenvolveu a nível das questões ligadas à publicação de livros em Portugal,
e à impressão régia. Portanto, é um homem que tem um enquadramento altamente privilegiado por parte da coroa. E porquê é que eu digo que esta situação é um pouco estranha? Porque o João Guilherme Castiano Müller aprova a publicação de quatro, cinco folhetos do Piolho Viajante, sem saber como iriam ser escritos os restantes, portanto, com poucas histórias, entretanto, redigidas. Ele aprova a publicação e faz mais do que isso, escreve um documento de 12 páginas que é uma autêntica carta de recomendação da publicação do Piolho Viajante, estende um tapete vermelho, dá luz verde a que o Piolho Viajante seja publicado, sendo que a lógica das ideias que na altura guiavam os censores régios, o tipo de sátira retratada no Piolho Viajante indicaria que qualquer censor não autorizasse a sua publicação, porque a linguagem era agressiva, era um texto excessivamente puxado, excessivamente, era uma sátira muito mordaz, e mesmo assim teve todas as condições para ser publicado, e que foi que aconteceu. Surge a outra questão seguinte, é quem escreveu a obra do Piolho Viajante? Esta questão é muito interessante porque remete para duas pessoas possíveis, para o Manuel Policarpo da Silva, foi um editor livreiro, ou então para o oficial da Armada, José Sanches de Brito. Vejamos quem foi José Sanches de Brito. Nasceu numa família que era bem conhecida em Lisboa, viveu num palacete que foi desenhado por um arquiteto que trabalhou com um dos principais arquitetos alemães que vieram para Portugal, o João Frederico Ludovice, que desenhou o Palácio de Mafra, e este arquiteto, o Manuel Vicente de Oliveira, foi um dos principais homens que estiveram no traço, juntamente com o Carlos Mardel e o Reinaldo Manuel dos Santos, no traço da Lisboa-Pombalina. O palácio onde viveu o José Sanches de Brito era um palácio que se distinguia pelo seu imponente gosto, a traça do barroco aristocrático. Portanto, era uma casa que ostentava poder. Embora, em bom rigor, o José Sanches de Brito não tivesse benefício nenhum dessa ostentação, porque nasceu efetivamente mergulhada em dívidas que foram constituídas pelo seu pai e pelo seu avô, ambos oficiais da Armada, e começou uma vida que não foi nada fácil, porque teve que ter uma tutoria, teve que ter um curador para lhe tratar dos litígios. Começou também de uma forma relativamente não fácil no meio militar, como cadete do Regimento de Artilharia do Algarve. Portanto, teve um início de vida fácil e que não foi facilitado ao longo da sua vida, porque as dívidas aumentaram, a necessidade de obter moratórias para o pagamento dessas dívidas foi constante, teve que submeter-se a inúmeros processos de avaliação de património, teve sempre a necessidade de escriturar vendas de terrenos que a família tinha perto de Cascais, teve que constituir sucessivamente representantes legais para conseguir travar execuções de património e, ao mesmo tempo, isso em Lisboa, ao mesmo tempo, enquanto esteve embarcado nos navios da Armada, esteve associado às carreiras da Índia, foi capitão de fragatas no transporte marítimo da costa brasileira, esteve na Rota do Maranhão, esteve em Pernambuco, mais abaixo na Bahia e em
no Rio de Janeiro. Portanto, foi um homem que esteve sempre associado a imensos afazeres, quer do foro pessoal, familiar e por causa das suas dívidas, quer por causa da vida na Armada, que foi sempre sujeita a muitas solicitações. Portanto, era uma pessoa que teria, teoricamente, pouca disponibilidade para consagrar a sua atenção à escrita sobre casos específicos do bas-fond de Lisboa, dos negócios pouco claros e das situações estranhas que foram descritas no Piolho Viajante. Portanto, diria que pessoalmente seria de todas as pessoas possíveis aquela que não teria nem disponibilidade mental nem tempo para escrever a obra do Piolho Viajante. Mais uma vez se pode ver que, apesar de haver questões financeiras que estavam a ser seguidas, José Sanches de Brito recorreu muitas vezes a consultas para saber se podia ou não podia fazer moratórias. No arquivo da Torre do Tombo são visíveis muitos documentos em que ele pede consultas para saber se pode ou não pode fazer moratórias e resolver problemas concretos que o estavam a preocupar. Há uma outra situação que tem a ver com a vida de José Sanches de Brito e que perpassa o foro das questões sociais. Ele pretendia ter um grau da Ordem de Cristo e, na altura, para passar ao crivo da atribuição de graus nobiliários, de graus de Ordem de Cristo, seja como cavaleiro, seja como enfim, qualquer outro tipo de ordem, de atribuição de Ordem de Cristo, os requisitos que eram impostos eram muito estreitos e todos os oficiais que procederam às averiguações sobre a família de Sanches de Brito fizeram relatórios que hoje em dia podem ser tidos como verdadeiramente escabrosos, porque aquilo que disseram e constataram e ficou registado sobre a família de Sanches de Brito é excessivamente rude. E à conta disso foi-lhe negada a atribuição de um grau de Ordem de Cristo, o que o levou a apelar ao rei por via de uma mercê que teria direito pelo facto da sua mulher, a Dona Luísa Margarida Leonor de Vainoltz, ser a ou seja, camareira no Paço Real. E foi assim, ao abrigo desse recurso, que José Sanches de Brito obteve o grau que pretendia da Ordem de Cristo e, tendo obtido assim esse favor régio, o que provavelmente, enfim, tornou mais favorável as expectativas que tinha, julgo que até no âmbito da carreira militar, tendo um grau da referida Ordem de Cristo. Serve este exemplo e aquilo que está documentado para perceber o teor da família, o pai, o avô e até outros familiares de Sanches de Brito que, segundo referem, remetem para cristãos novos e para um caso muito complicado que houve em Lisboa de uma pessoa que seria seu parente afastado, que acabou por ser queimada viva, e é uma situação muito conhecida de uma pessoa de ascendência judaica, de apelido Solis, que terá sido quem comprou o terreno onde depois foi edificado o Palácio Sanches de Brito, que ainda hoje continua a existir em Lisboa. No Arquivo Público do Estado de São Paulo há muita informação sobre a atividade de José Sanches de Brito na Armada, nos navios que acompanhou, quer na Rota do Maranhão, quer para a Bahia, quer para o Rio de Janeiro. As coisas os documentos estão extremamente bem identificados e há informações desde 1750 e
pouco depois da primeira metade de 700. Portanto, José Sanches de Brito, quando chega ao final de 1700, é um homem que já tem uma carreira longa na Armada, que já esteve ao serviço da rota da Índia, foi para Goa, fez inúmeras vezes o caminho para o Brasil e procedeu a inúmeras reparações de fragatas e de naus da Armada. Portanto, era um homem muito experiente na atividade de marinha que desenvolvia para a Armada Portuguesa. Em 1860, quando a nível bibliográfico se começam a tratar as referências ao Piolho Viajante, o maior bibliógrafo português, Inocêncio Francisco da Silva, escreve no seu trabalho enciclopédico, quase, uma observação sobre Sanches de Brito que é lapidar. E então ele diz que quiseram alguns, não sei se com fundamento, atribuir ao capitão-tenente da Armada Nacional José Sanches de Brito, falecido ao que parece pouco antes de 1817, a autoria de O Piolho Viajante. Ou seja, aquilo que Inocêncio Francisco da Silva está a dizer é que não sabe o fundamento com que atribuíram a autoria da obra a Sanches de Brito, e diz que não tem certeza também sobre a sua data a sua data de morte. Portanto, isto, no fundo, guia todas as referências posteriores que há sobre Sanches de Brito. No entanto, como foi o primeiro a manifestar a indicação de que Sanches de Brito era o autor, posteriormente várias pessoas seguiram na mesma senda, atribuindo-lhe a autoria da obra. Foi o que aconteceu em 1876 com Manuel Pinheiro Chagas. Também disse que o Piolho Viajante tinha sido escrito por Sanches de Brito. Neste caso, reforçou a autoridade sobre a afirmação da sua autoria, porque Manuel Pinheiro Chagas era um homem consagrado, o pai tinha sido secretário pessoal de Dom Pedro V, e foi ele próprio, Manuel Pinheiro Chagas, foi ministro, portanto era uma autoridade, e reforçou a ideia de que Sanches de Brito era o autor do Piolho Viajante. Em 1885, quem prosseguiu o trabalho de Francisco Inocêncio da Silva foi Brito Aranha, que continua, que é maçom, que foi maçom, que foi escritor, jornalista, e continuou a dizer que a autoria do Piolho Viajante se devia a José Sanches de Brito. Finalmente, em 1896, quase no final do século, Martinho da Fonseca, que foi um grande bibliógrafo português, numa obra fundamental, Os Subsídios para o Dicionário de Pseudónimos, eu digo fundamental porque teve a chancela do prólogo ter sido escrito por Teófilo Braga, que, como sabemos, foi Presidente da República Portuguesa, e além de ter sido escritor, pelo lado do pai descendia de Dom João V e do lado da mãe de Dom Afonso III. Esta obra reforçou mais uma vez a convicção, no fim do século, que o Piolho Viajante tinha sido escrito por José Sanches de Brito. José Pereira de Sampaio, que tinha como pseudónimo Bruno e passou à posteridade como Sampaio Bruno, no Porto Culto, um livro editado em 1912, também reforça a convicção de que a autoria do Piolho Viajante é de José Sanches de Brito. Ora, acontece aqui um problema no arquivo histórico do Tribunal de Contas.
no que diz respeito à décima da cidade, a décima foi um imposto lançado depois da restauração da independência, portanto, depois de 1640, foi lançado pelas Cortes para permitir o financiamento de um exército permanente em Portugal. Este imposto incide sobre património e sobre ordenados, mas essencialmente sobre património imobiliário. E o que é que diz a décima da cidade relativa ao ano de 1801 sobre o património de Seixas de Brito, designadamente o palácio que tinha em Lisboa? Diz que o titular desse património, em 1801, era a herança de José Sanches de Brito. Portanto, em 1801, antes do Piolho Viajante ter sido apresentado ao censor para viabilizar a sua publicação, antes de ser publicado, em 1801, já José Sanches de Brito tinha morrido, o que deita abaixo tudo aquilo que anteriormente foi referido na atribuição da sua autoria ao livro O Piolho Viajante. Esta questão foi relativamente adormecida, nunca foi muito destacada. Paralelamente, o Inocêncio Francisco da Silva, relativamente a António Policarpo da Silva, em 1867, nunca explicou grandes detalhes sobre a atividade deste editor livreiro. Disse apenas que tinha uma loja na Praça do Comércio, debaixo da arcada do antigo Senado, que era a Câmara Municipal, portanto, numa zona cara, em que provavelmente a venda de livros ou revistas não justificaria a manutenção de uma loja enfim, nesta zona tão nobre. Convém dizer, hoje, o espaço que a loja de livros de Policarpo da Silva ocupou, hoje o espaço é no sítio onde funciona um hotel histórico da Praça de Comércio de um grupo hoteleiro português. Foi também nessa zona, curiosamente, que a família real quis instalar o novo paço, para nele viver durante, enfim, poucos anos, mas efetivamente foi nessa zona da Praça do Comércio que a família real se instalou. E era aí que Policarpo da Silva tinha a sua loja, o que é uma situação que não é fácil de justificar face ao rendimento da sua atividade económica. Para além disso, o Policarpo da Silva é referenciado pelo Inocêncio Francisco da Silva como sendo o editor de um periódico, julgo que terá sido o primeiro que houve em Lisboa, chamado As Variedades, um periódico de diversão, um periódico recreativo, que teve muito sucesso, que esgotou rapidamente qualquer das reimpressões e que, curiosamente, recordem isto que eu vou dizer, dos números 1 a 35 foram impressos, as variedades foram impressos na tipografia de Simão Tadeu Ferreira. Simão Tadeu Ferreira é um nome a fixar. E dos números 35 a 38, na tipografia Lacardina. Escapou a Inocêncio Francisco da Silva um trabalho que Policarpo da Silva fez sobre um jornal enciclopédico ao gosto do Diderot e d'Alembert, dedicado ao príncipe regente. Portanto, isto foi uma obra, enfim, de peso, consagrada, feita na tipografia Lacardina, em 1806, que escapou ao crivo da lista de livros que Inocêncio Francisco da Silva reportou a Policarpo da Silva. Nunca se percebeu como é que isto passou despercebido de um bibliógrafo tão conceituado. Mas o que é certo é que aconteceu. Damos um salto muito grande
para o final do século seguinte, 1980, em que o professor, grande académico José Sebastião da Silva, muito grande especialista em questões de maçonaria, um grande historiador da Universidade de Coimbra e depois também professor da Universidade Nova, José Sebastião da Silva Dias nega a possibilidade de António Manuel Policarpo da Silva ser o autor do Piolho Viajante, considerando, com uma tese que é sólida, que a sua autoria é de José Sanches de Brito. Esta posição de Sebastião da Silva Dias fez furor, relançou novamente no final dos anos 80 o interesse sobre a questão do livro do Piolho Viajante e pôs o meio académico a falar sobre este livro. Voltando um pouco atrás, em 1816, aparece um livro que também passa despercebido, um conto de fraca qualidade chamado A Cadelinha, que na capa diz que foi feito pelo autor do Piolho Viajante. Este livro só pode ter sido feito para vender, portanto, não é um livro sem qualidade. Eu diria que só alguém que tem uma loja, uma livraria e quer vender livros para faturar, utilizando enfim, dizendo que é do autor do Piolho Viajante, que foi uma obra muito comprada e muito lida, este livro não encaixa na possibilidade de Sanches de Brito ter sido o seu autor, e muito menos a data, porque em 1816 Sanches de Brito já tinha morrido, portanto só pode mesmo ter sido escrito por Policarpo da Silva. Em 1926, o professor de Filosofia da Universidade de Coimbra, Joaquim de Carvalho, que era quem tinha a seu cargo a edição das publicações académicas de Coimbra, publica uma obra de José Timóteo da Silva Bastos, intitulada História da Censura Intelectual em Portugal, onde explica explicitamente que o Piolho Viajante foi redigido por António Manuel Policarpo da Silva, e isto fez tese. Não por causa da qualidade de investigação de Timóteo da Silva Bastos, que era tido como panfletário, mas porque o seu editor, Joaquim de Carvalho, tinha uma chancela de credibilidade muito grande. E isso foi, julgo que, um dos principais trunfos para, na altura, se considerar que a obra tinha sido escrita efetivamente por Manuel Policarpo da Silva. Em 1973, na Universidade de Salamanca, o professor de literatura portuguesa, João Pedro Palma Ferreira, conclui um trabalho de recuperação do texto limpo de todos os erros e adulterações que sofreu ao longo de muito tempo, e reúne a versão definitiva que hoje é conhecida, como escrita com o português mais correto e sendo a mais adequada, e que é composta de edições de 1846, 1821, de 54 e de 37, portanto, com origens de impressões muito diferentes. Também João Pedro Palma Ferreira defendeu que o autor desta obra só podia ser António Manuel Policarpo da Silva, embora depois da tese de Sebastião da Silva Dias, que foi apresentada de uma forma muito sólida, tenha admitido que Sanches de Brito, segundo a posição de Silva Dias, podia ter sido o autor da obra, embora numa fase posterior, já no final da vida de João Pedro Palma Ferreira, tenha reconhecido que havia incongruências que não permitiam que a obra lhe fosse atribuída, voltando a admitir que efetivamente o seu autor terá sido Policarpo da Silva. Na altura,
houve também dúvida sobre a criação de uma tal rede de gráficos e de livreiros entre Portugal e o Brasil, que pudesse ter tido interesse no lançamento deste livro, para criar massa crítica ao nível das gráficas que na altura estavam no Brasil para a sua produção e eventualmente até replicar o modelo que foi desenvolvido, a estrutura da obra que foi desenvolvida em Lisboa, para ser replicada no Brasil, mas isso acabou por nunca ter sido concretizado. Tal como não foi possível chegar a grandes conclusões sobre a veracidade daquilo que se dizia de Dom Pedro IV, Portugal I do Brasil, ter como pseudónimo o Piolho Viajante. Sobre a rede editorial, temos uma questão muito interessante. Em 1968, um ano depois de João Pedro Palma Ferreira ter obtido do alfarrabista Almarjão o primeiro folheto impresso avulso com as carapuças iniciais do Piolho Viajante, o advogado e bibliógrafo baiano Berbert de Castro fez um trabalho grande em que colige, é uma obra sobre a primeira imprensa da Bahia e as suas publicações, e onde trata a história da tipografia de Manuel Silva Serva, que ele criou em Salvador da Bahia, e a atividade que teve na impressão de livros num período relativamente curto de 1811 a 1819. É interessante referir que Renato de Castro, Berbert de Castro, era neto de Ramiro Ildefonso de Castro, que é nem mais nem menos que o Coronel Ramiro Bastos, descrito na obra de Jorge Amado, no Gabriela Cravo e Canela. E curiosamente, Jorge Amado tinha, que obviamente também era baiano, tinha conhecimento do âmbito do trabalho de Berbert de Castro e chegou a falar nisso com João Pedro Palma Ferreira quando veio a Lisboa em 68, tratar da publicação dos livros seguintes que foram editados em Lisboa, da sua autoria. É uma história curiosa. Voltando um pouco atrás, a 1813, sobre a questão da rede livreira a que Manuel Policarpo da Silva estava ligado, juntamente com a sua loja na Arcada do Senado, as ligações remetem precisamente para os livros publicados pela tipografia Silva Serva na Bahia, que foram dos primeiros a ser vendidos em Lisboa, precisamente por Manuel Policarpo da Silva, na Arcada do Senado. Entre esses livros, teve um livro curioso, de caráter puramente político, que são as observações sobre a propriedade do Estado pelos liberais princípios da nova legislação do Brasil, e uma obra também que terá sido o primeiro livro de medicina impresso na Bahia. Isto demonstra que havia um intercâmbio efetivo entre a produção de livros brasileiros e a produção de livros portugueses, que eram vendidos vice-versa, os portugueses no Brasil e os brasileiros em Portugal, por esta rede estruturada existente a que Manuel Policarpo da Silva estava ligado, com a sua loja da Arcada do Senado. Na Torre do Tombo estão disponíveis documentos que atestam o envio de livros por Manuel Policarpo da Silva para os seus congéneres comerciais na Bahia. E as remessas são constantes. Portanto, há um intercâmbio que não foi só pontual, há um intercâmbio comercial estabelecido.
A mesma coisa acontece, e identificável neste documento, de livros que Policarpo da Silva expediu para o Brasil, para Pernambuco. Ora, todos sabemos que Pernambuco foi um dos principais focos de contestação na altura, e uma das principais zonas onde a estrutura maçónica mais esteve ativa. Serva e Policarpo da Silva tinham ligações maçónicas explícitas. Portanto, esta rede era uma rede que operava, que tinha efetividade em termos comerciais e era dinâmica. A mesma coisa aconteceu com Pedro e Jorge Rey. Jorge Rey era irmão de Maria Clara Rey de Monetier, que foi a viúva do João José Bertrand, que lançou, continuou a atividade editorial da Bertrand, loja em que o Piolho Viajante era vendido. Pedro e Jorge Rey e Maria Clara Rey também tinham uma atividade comercial muito frequente com o Brasil, para onde expediam livros, designadamente, neste caso, para congéneres na Bahia. Outro documento da Torre do Tombo que atesta que Pedro e Jorge Rey também expediam livros para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, como já referi, era o principal mercado, o mais dinâmico na altura no Brasil, e a própria lista, as listas que são disponíveis, visualizáveis na Torre do Tombo, mostra que o conjunto de livros expedidos para o Rio de Janeiro era consideravelmente superior às outras listagens. Surge então, novamente, o nome de Simão Tadeu Ferreira, que eu há pouco vos pedi para recordar. Foi o editor e dono das principais tipografias lisboetas, que imprimiram livros destinados ao Brasil, e terá sido Simão Tadeu Ferreira quem colocou primeiro a edição do Piolho Viajante no Brasil. Constou que Simão Tadeu Ferreira podia ter criado uma rede de informadores, porque era um homem que tinha uma capilaridade grande, enfim, no meio social, que podia ter criado uma rede de informadores para obter diversos perfis retratados nestas 72 carapuças do Piolho Viajante. Mas não há factualmente nada que estabeleça nexo de causalidade e que permita, enfim, tomar uma tese sólida sobre essa possível atividade também de Simão Tadeu Ferreira. É interessante ver quem são os possíveis interessados nesta estratégia de criação de uma rede essencialmente ligada a ideias novas e a ideias que fomentaram o desenvolvimento da maçonaria. Eu julgo que por trás de todo este interesse há sempre latente a presença da Casa de Habsburgo e a intenção dos Habsburgos de criarem um grande país, um país-continente independente da Europa, em que pudessem ter uma presença como líderes, e designadamente através da arquiduquesa Leopoldina, que veio a casar-se num casamento um casamento de Estado com o Dom Pedro IV, e que efetivamente, isto, como se dizia em política, aquilo que parece a arquiduquesa Leopoldina foi precisamente a primeira imperatriz do Novo Mundo. Este processo, como todos sabem, de separação, autonomização do Brasil, foi francamente impulsionado por estruturas maçónicas que levaram à independência deste grande gigante Brasil face a Portugal.
mas já vamos mais à frente ver eh, eh, umas coincidências. Em 1802, no ano em que o Piolho Viajante é apresentado ao censor Cristiano Müller, é precisamente criado em Lisboa o Grande Oriente Lusitano por um homem que nasceu na Áustria, teve uma educação austríaca. Gomes Freire de Andrade tem uma relação umbilical à Áustria enorme e é ele que está na gênese da criação do Grande Oriente Lusitano. Isto em 1802. 20 anos depois disso, é criado o Grande Oriente do Brasil, em que a figura de proa é o José Bonifácio, um dos três irmãos Andrada, e há, digamos que, uma separação explícita entre o Grande Oriente do Brasil e o Grande Oriente Lusitano, e é precisamente na sequência disso que se acelera o processo de independência do Brasil, portanto, francamente determinado por interesses maçónicos. Vamos ver a importância que Simão Tadeu Ferreira teve, para além de ter colocado no Brasil o livro que mais foi vendido na altura, O Piolho Viajante. Simão Tadeu Ferreira era um homem que produzia e imprimia livros maçónicos que não eram simples, como é o caso desta Maçonaria das Senhoras, que é chamada Maçonaria da Adoção, que é um tema que ainda hoje não é pacífico nos meios maçónicos e que mostra questões excessivamente interiores à maçonaria. Não só a questão relacionada como eram feitas as aberturas de loja na maçonaria feminina, o discurso do orador do maçónico feminino, o catecismo da aprendiza, por aí fora. Este livro, A Maçonaria das Senhoras, foi publicado em Lisboa por Simão Tadeu Ferreira. Como podem ver, tem como ano de referência o ano terceiro da liberdade, portanto, do calendário revolucionário, e não tem qualquer chancela que tenha sido autorizado pela Real Mesa Censória ou pelo desembargo do Paço. Digamos que era uma obra que tinha sido publicada à margem da legalidade relacionada com a publicação de livros. Portanto, isto comprova o perfil fortemente maçónico de Simão Tadeu Ferreira. Ora, esta rede toda que foi montada com gráficas, com redes de distribuição de livros, com transporte marítimo, que introduziu no Brasil ideias novas, no fundo conduziu a uma estrutura que tem a ver quer com o facto de Dom Pedro IV ter sido iniciado na maçonaria no Rio de Janeiro, como mostra um grande interesse em tomar um modelo de país com ideias que não tinham propriamente a ver com as ideias que imperavam na maior parte das zonas do velho continente, podendo ser francamente autonomizado pelos Habsburgos, que foi aquilo que aconteceu. No fundo, a Imperatriz Leopoldina era quem frequentemente despachava os assuntos de Estado relacionados com o Brasil e tomava decisões para as quais ela tinha sido formada e tinha grande capacidade para isso, bastante mais do que o próprio Dom Pedro I. Convém ter presente que a Dona Leopoldina, a Imperatriz, tinha como, enfim, par de conversas em Viena, Goethe e outras pessoas de uma qualidade intelectual elevadíssima. Portanto, o modelo
que foi criado para fomentar, no fundo, uma rede cultural, uma rede onde o livro pudesse circular, interessou, julgo que essencialmente à Casa de Habsburgo, aos Áustrias, e no fundo teve uma explicitação muito concreta, porque foi concretizado, houve a independência, foi criado um imperador e uma imperatriz, e, enfim, eu creio que se torna quase óbvio os interesses que foram gerados neste grande projeto de introdução no Brasil de um modelo intelectual diferente, com ideias também diferentes. E pronto, é esta a conclusão final a que posso chegar, sendo que há uma questão que a mim me parece pertinente relacionada com tudo isto. Eu creio que no caso do papel do Sanches de Brito, julgo que terá sido no modelo dele, da vida dele, que era verdadeiramente o homem que passava a vida a viajar de um lado para o outro e com uma vida muito atribulada. Foi nele que Manuel Policarpo da Silva se inspirou quando fez o personagem principal, redige todas estas histórias, as 72 carapuças, sendo a inspiração do Piolho Viajante. O verdadeiro Piolho Viajante foi, efetivamente, na minha perspectiva, Sanches de Brito, e o autor da obra foi Policarpo da Silva, ligado à rede transcontinental que tinha e que não referi, mas que também chegava à Índia, chegava à Goa, portanto era uma rede muito grande que na altura o Império Português dispunha, e a capilaridade foi utilizada para colocar estas ideias que estes livros todos tinham em vários pontos do mundo. Muito obrigado pela vossa atenção e passo a palavra, julgo que ao general Rui Moura, não é assim? Muito obrigado, João Ferreira, muito obrigado pela palestra. Acho que toda a gente seguiu de uma forma muito atenta e esta interessantíssima investigação e profunda. Eu solicitava que se fossem inscrevendo para colocar questões, agradecia que fossem muito sintéticos e que colocassem as vossas questões ao João Ferreira. O professor Amoedo tem aqui assim várias questões, suponho eu que há uma que já está respondida, que é onde é que pode comprar. Eu suponho que no Brasil, não sei se vai ter uma impressão da Palimpsesto, sei que está disponível num link que eu já partilhei no próprio chat. Se os livros trazem textos originais, eu suponho que não, mas o João confirmará. Os textos são os textos das 4 edições que se conhecem do século XIX, mas faz uma pergunta que é se há carapuças de personagens no Brasil. João. Pois, eu julgo que um dos casos mais complexos e que teve problemas práticos de uma carapuça, e que mostra, mais uma vez, que a história não foi escrita antes de 1802, mas depois. Um dos casos mais complexos relaciona-se com umas picardias que o autor do Piolho Viajante, portanto, eh, Policarpo da Silva, fez a um escritor da altura, que era José Daniel Rodrigues da Costa. José Daniel Rodrigues da Costa foi provavelmente dos homens que maior número de jornais criou naquela fase de 800, entre 1800 e 1790 e 1830, coisa assim. José Daniel Rodrigues da Costa criou imensos títulos, e o Piolho Viajante, numa das carapuças, pica-o e faz umas referências às quais José Daniel Rodrigues da Costa não gostou, e que o atingiu, e ele sobre um livro que ele escreveu, O Barco da Carreira dos Tolos, saiu em 1803, e José Daniel advertiu
o autor do Piolho Viajante, diz que se sentiu atingido e repostou num dos seus folhetos, advertindo o Piolho que não voltasse a picar-lhe na carapuça. A consequência disto foi que todos os títulos que eram publicados por Rodrigues da Costa foram retirados da livraria do Senado, do Policarpo da Silva. Enfim, não sei se lhe causaram grande prejuízo ou quebra de vendas, mas isto é um reflexo prático de uma das carapuças que já foi escrita depois de 1802, portanto, numa fase em que Sancho de Brito já tinha morrido, o que atesta mais uma vez que não podia ser Sancho de Brito a escrever a obra. Mas, relativamente à questão que me colocou, eh, houve referências ou intenção de replicar este modelo, esta estrutura, no novo continente, no Brasil. Acontece que os acontecimentos, a evolução da política, portanto, depois de 1831, quando Dom Pedro sai do Brasil e regressa a Portugal, todo o enquadramento muda, além de que julgo que entretanto morreu o Policarpo da Silva e este projeto que, enfim, tinha a intenção de vir a ter 1001 carapuças, ficou apenas pelas 72. Portanto, respondendo concretamente à sua pergunta, carapuças no Brasil, brasileiras, não existiram. Já agora, João, digamos assim, arrumando aqui também algumas perguntas que estão aqui feitas, que a questão é a seguinte: o Piolho, portanto, tem 4 volumes, 72 carapuças. Certo. Essas carapuças foram sendo publicadas já originalmente nesses 4 tomos? Não. Foram vendidos em folhetos ou foi vendido o pacote completo? Porque na altura os livros eram bastante caros, a impressão era muito cara, não era qualquer pessoa que podia fazer aquisição de livros, não é? E há aqui uma questão do professor Amoedo também, se seria possível haver vários autores do Piolho, e se a perspectiva era escrever 1000 carapuças, como é que era esse plano editorial? É essa questão que sustenta a rede e a possibilidade da estrutura do livro ser replicada noutros sítios. Eu creio que inicialmente foi essa a ideia que houve, mas porque o livro também se vendeu bem, porque esgotava, porque foram feitas sucessivas reimpressões e a redação de novas carapuças acabou por nunca se ter concretizado. Mas, Rui Moura, essa questão é muito importante porque tenha Policarpo da Silva morrido na altura em que morresse, e não há data fixa não há nenhuma certeza sobre isso, mas provavelmente terá morrido perto do final da década de 20, não mais do que isso. Há uma questão que tem a ver com as reedições que foram feitas, a venda do livro e o mercado que teve. Se o seu autor, na melhor das hipóteses, morreu na década de 20, quem é que fez as reedições e corrigiu as versões, publicou e republicou na década de 30, na década de 40 e na década de 50? Esse é um mistério para o qual não há respostas e que é muito interessante. Eu julgo que as principais lojas maçónicas brasileiras, as mais antigas pelo menos, têm acervos documentais muito grandes que podem remeter para a estrutura desta rede de negociantes e de industriais, porque as gráficas eram indústrias, pode remeter para nomes e pode ajudar a explicar, se esses documentos forem digitalizados e se forem entregues às principais academias, às principais universidades brasileiras, podem levar muito mais longe a investigação sobre esta época toda
e podem esclarecer muitas dúvidas que estão em aberto. Ninguém sabe, as últimas edições do Piolho Viajante já são feitas na década de 50. Hum, Esta é 37, esta, este tomo foi publicado em 54. Quem é que financiou? Quem é que financiou isto? Quem é que imprimiu? Quem é que reviu, fez a revisão do português? São tudo questões que continuam em aberto e nunca foram respondidas por todos os académicos, todos os universitários que trataram deste assunto, e hoje, ao fim de 221 anos, continua a ser um mistério por desvendar e que é interessante. Não só o trabalho de Berbert, que na altura foi feito na Bahia, é muito interessante, mas convinha ser continuado, convinha conhecer-se a rede completa de gráficas que integraram este circuito, e eram muitas, só no Rio de Janeiro, na altura havia mais de 23. Portanto, há aqui um trabalho de investigação que eu acho que deve ser feito e só pode ser feito com base nos registros existentes, e os registros existentes, muitos deles pertencem às lojas, aos elementos documentais que estão na pertença das lojas maçónicas mais antigas, porque a maior parte dos donos das gráficas pertenciam à maçonaria. Portanto, é um trabalho muito interessante a ser desenvolvido, é um repto que eu lanço ao mundo académico brasileiro e com o qual os académicos portugueses podem vir a aprender muito. E como digo, por exemplo, no Arquivo Nacional de São Paulo, há muita informação sobre a vida de Sanches de Brito, a atividade que teve na Armada. No Brasil, há um acervo patrimonial enorme, gigantesco, gigantesco, que acho que podia ser acompanhado, estudado e que eventualmente desse resposta a estas questões que o general Rui Moura colocou agora e bem, estão por responder. Muito obrigado, João. Temos aqui assim a Maria João Albuquerque. Maria João. A seguir tenho inscrito o Rui Carita. Maria João. E o Pedro Avilés. Bom, é preciso o som, João. Olá, boa noite. Muitos parabéns pela brilhante investigação e muito obrigada pela apresentação, gostei imenso. Eu só queria pôr uma questão só que me suscitou, sobre a autoria do Piolho Viajante. Não questionou a hipótese de poder ser da autoria de vários autores, não ser só um autor, sim, como, por exemplo, escritores da Arcádia Lusitana, que publicaram, por exemplo, o Almocreve das Petas, porque eu lembrei-me como falou no José Daniel Rodrigues da Costa, sim. que era um escritor arcádico, não é? Era o Josino Lariense. Ele publicou vários... Josino Leiriense, sim, sim, exatamente. E o Simão Tadeu Ferreira, editor, também editou muitos periódicos dele. O Almocreve das Petas era do Simão Tadeu Ferreira, sim, o editor, não é? E que editava precisamente textos de escritores arcádicos. E eu lembrei-me, que seria possível também o Piolho Viajante não ser obra de um autor único, exatamente, é esse mesmo, não ser obra de um autor único, mas sim de vários escritores que até faziam essas picardias entre eles, não é? Porque a obra mais conhecida é o Não sei quê das Musas, agora não me estou a lembrar do nome da Arcádia Lusitana mais conhecida, o Almanaque das Musas. Almanaque das Musas, sim. Onde eles trocavam picardias uns com os outros. Será que esse Piolho Viajante não poderia ser também mais uma obra coletiva e não de um autor só? É só esta a minha dúvida. A questão é muito pertinente. Eu próprio desenvolvi parte dessa questão na apresentação. Há várias indicações. Uma delas é que o Simão Tadeu Ferreira podia ter uma rede de informadores e uma rede de alimentadores destas histórias
das 72 carapuças, mas o que é certo é que apesar dessas informações, e eu julgo que a Maria Albuquerque também terá enfim, colocado a questão, porque aqui ou ali foi confrontada com essa informação e com essa possibilidade, mas em termos concretos, factuais, não há nenhum nexo de causalidade que permita dizer que esse tipógrafo ou uma rede a que ele estivesse ligado, ou a rede a que os livreiros estavam ligados, que era uma rede que existia e que também não está totalmente identificada, que essa rede pudesse conformar um modelo de autoria coletiva. Eu coloquei essa questão, apresentei essa questão aqui. O Simão Tadeu Ferreira provavelmente era a pessoa que teria melhores condições para fazer isso, mas não tenho nenhuma base factual que me permita ir mais longe, para além da suspeição que a Maria Albuquerque também tem, e há outras pessoas que, enfim, que se cruzaram com estes temas e que terão chegado também a suspeições semelhantes, mas entre a suspeição e a certeza factual há uma coisa que se chamam documentos que têm que comprovar a veracidade das coisas e firmar as teses, e isso infelizmente não existe. Ok, obrigada. Muito obrigado, Maria João. Nada. Muito obrigado, João. Tenho 2 inscritos, eu vou ter que fechar as inscrições neste momento. Agradecia que fizessem intervenções curtas e questões muito pontuais. Passaria primeiro ao Rui Carita e depois o Pedro Avilés. Rui Carita, muito boa noite. Boa noite. Boa noite, parabéns. Eu penso que a resposta é para ser dada pelo Pedro Avilés, indubitavelmente. Ou seja, é uma obra coletiva, indubitavelmente é uma obra coletiva, é uma obra que recolhe informações de vários sítios e que depois é refeita, e é refeita em várias edições. Por alguma razão, penso que é o seu pai que fixa depois o texto. Sim, sim. E ele vai escolhendo, inclusivamente, textos que acha que são dentro de uma determinada linha, porque ela foi sendo acrescentada indubitavelmente ao longo da história, porque era vendável. E passo a palavra rapidamente a quem é o mestre desta área, que é o Pedro Avilés, logicamente, ele é que edita. Então, antes de passar ao João para depois responder, e passava já a palavra ao Pedro. Claro, claro. Pedro Avilés. Primeiro, a minha saudação e os meus parabéns ao nosso orador, que nos apresentou aqui uma história interessante. Eu continuava um pouco como o meu colega ali, o Carita, mencionou. Eu penso que estamos aqui em face de um trabalho de sátira política, no fundo, coberto exatamente de um nome que escondia os autores. E eu só acho curioso, porque esta ideia do piolho viajante encaixa muitíssimo bem na pessoa do Sanches de Brito, primeiro, porque certo. O piolho era um incómodo recorrente nas viagens marítimas, e segundo, o viajante, porque exatamente ele viajava constantemente, e portanto eu penso que poderia ser algo que tivesse sido desencadeado por ele e depois evidentemente continuado por muitos outros, dado que havia uma maneira de esconder o autor, era uma maneira de politicamente poder perseguir esta obra de sátira política. Acho que, para mim, acho natural essa interpretação, evidentemente poderá ser outras, nada está provado. Agora, o segundo ponto que eu queria perguntar e que gostava que nos dissesse era quem eram as pessoas em quem achavam estas carapuças, porque isso é que é interessante, porque através disso é que podemos ver a natureza ideológica ou a natureza literária da obra, porque aí poderíamos perceber qual era realmente o objetivo desta sátira política. Depois foi perseguida, como aqui se afirmou já, por outras pessoas próprias ligadas mais a várias organizações maçónicas e que, portanto, se poderiam aproveitar desta cobertura para fazerem a sua crítica social. Muito obrigado, Pedro. João.
Um grande desafio. Ora, Rui Carita e Pedro Avilés, obrigadíssimo pelas vossas questões. É óbvio que há aqui uma rede, é óbvio que a rede não está identificada, é óbvio, por aquilo que foi dito relativamente aos documentos que estão no Arquivo Nacional do Tribunal de Contas sobre a 10ª da cidade, é óbvio que Sanches de Brito morreu antes de 1801. Também é óbvio que há muitas carapuças que foram escritas posteriormente a isso. Agora, há aqui um trabalho que continua por ser feito, que hoje em dia, com a digitalização dos documentos, é mais fácil, é mais acessível e mais rápido, mas há um conjunto de questões que são importantes, que têm a ver com a própria autorização que o censor deu a esta obra. Tem que se tentar perceber melhor porque é que isso foi feito. As ligações do censor à Casa dos Habsburgos são também óbvias, por questões familiares. O prémio que lhe foi atribuído, pecuniário, pelo seu trabalho, o prémio que foi atribuído ao censor também é óbvio e está documentado. A atribuição de um cargo muito importante em Santa Catarina, no sul do Brasil, ao filho do censor, também é óbvia. Portanto, há matérias factuais que permitem chegar mais longe do que aquilo a que se chegou no final do século passado, em 1970 e 1980. Mas eu admito que há muita informação que tem que ser complementada. A rede que formava este grupo gráfico, tipográfico, convinha ser detalhada. O trabalho de Berbert é brutal no Brasil. A história da tipografia da serva também é muito importante, mas era preciso surgirem mais para que as questões colocadas por Rui Carita e por Pedro da Avilés tivessem uma resposta cabal e factual, baseada em documentos que até à data têm aparecido assim muito a conta-gotas. Quer dizer, eles existem. Agora, a investigação convinha ser mais detalhada, porque o assunto é importante. Estamos a falar do movimento que rodeou o enquadramento da independência do Brasil. Estamos a falar de uma atividade que há no Brasil e que ainda hoje continua, de uma rede gigantesca da maçonaria. Isso convém ser mais bem detalhado, mas o trabalho de Sapa está todo aí, pela frente, tem que ser feito. Alguém terá que pegar nele, não é? Muito obrigado, João. Estamos a chegar ao fim, terminamos o nosso tempo disponível para a tertúlia. Muito obrigado pela participação e pela comunicação desta interessantíssima história, ou 72 histórias, do Piolho Viajante, a caminhar para as 1000. Muitos parabéns pela apresentação e por todas as respostas dadas e pelo desafio feito aos investigadores brasileiros para, digamos assim, conseguirem retirar ainda mais informação para fazer aqui assim, colocarem as peças que faltam a este puzzle para se perceber exatamente os objetivos e as finalidades deste interessantíssimo livro. Desejo a todos um excelente Natal. Passaria as palavras ao César para nos despedirmos este ano e retornaremos já no próximo ano. Muitas boas entradas e muitos sucessos a todos. Muito obrigado por terem participado. César. Bom, eu tenho que agradecer ao João Ferreira por essa viagem que fizemos agora ao longo da história, né? É tão gostoso. Eu que trabalho como investigador, narrativas orais, me deliciei aqui. E a curiosidade de números não é por acaso, né? São 72 histórias e esta é a 73. Na tertúlia 73 não podia ter sido melhor, né? E chegamos 50 pessoas numa hora aqui. Eu acho que faz mais de 20 tertúlias que não tínhamos um público tão alto. Se você pensar que estamos a uma semana do Natal, é sinal que ainda há muito que se desenvolver, né? E eu agradeço muito a tua comunicação.
Eu vou só, em meu nome, eu já acabo aqui, agradeço a todos pelos amigos que fizemos ao longo desses 3 anos, faremos mais ano que vem. E eu vou passar para o Secomandi, que é um batalhador na divulgação nossa aqui. O que ele manda de WhatsApp para todo mundo é uma coisa inacreditável, mas eu acho que é um pouco por isso, pelo carinho que temos por ele, que tem tanta gente presente. Então, Secomandi, brevemente, por favor, fala o seu Feliz Natal para todo mundo aí. Vai ser tremendamente breve, porque eu quero passar uma mensagem de Natal a todos, né? Muitas felicidades por nos acompanharem. Estive verificando aqui, nós tivemos muitas faltas de pessoas que sempre estão ali, o Bergo, por exemplo, né? Sanches, né? Muitos companheiros que, inclusive, justificaram por não poder comparecer hoje. Mas, de qualquer forma, eu relacionei aqui, são 15 amigos, né, que estão nos acompanhando, muitos deles do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil. Parabéns, né, pela edição de hoje, como as demais, né, tive uma frequência enorme. Obrigado e boas entradas e bom ano novo para todo mundo. Terminamos aqui, então. Bom Natal, bom 2024 para todos. Bom Natal a todos. Umas boas entradas em 2024. Obrigado. Bom Natal. Muito obrigado.